Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, nesse momento nós queremos orar, ó Deus, a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, Te louvar, Te bendizer, Senhor, Te adorar. E isso por meio de Cristo Jesus, sem o qual nós não temos parte contigo. Queremos Te adorar, porque reconhecemos, acima de tudo, Senhor, Tua majestade, Teu poder, Tua soberania sobre toda a Tua criação e que para a tua glória, Senhor, tu criaste todas as coisas e tu criaste o teu povo e em Cristo Jesus recriaste, ó Deus, como nova criatura, também para o louvor da tua glória, para a adoração do teu santo nome. Nós reconhecemos isso, reconhecemos tua majestade, Senhor, tua santidade, teu poder e reconhecemos que somos pequenos, criaturas e além disso, pecadores, ó Deus, indignos de ti, mas que por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos consagrou um caminho novo e vivo, pelo qual podemos adentrar na tua presença e nos dirigir a ti, Senhor, em oração. E é isso que fazemos neste momento. Por Cristo Jesus, nosso mediador, nosso redentor, o nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, te adoramos, porque grande é o teu nome, Senhor, em toda a terra, e tu és digno, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Senhor, bendito seja teu nome, hoje e eternamente. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quem tu és. Te agradecemos, ó Deus, também pelas obras das tuas mãos, pela obra da redenção em Cristo Jesus, especialmente. Pela obra da criação, pela obra da providência em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, segundo a tua misericórdia, pois esta se renova a cada manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que passou, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, pela tua igreja, teu povo, Senhor. Te agradecemos. Te louvamos, ó Deus. Pela saúde, te agradecemos, e pelo trabalho, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia, e pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós te bendizemos, te adoramos, ó Deus, e te louvamos. Ó Senhor, não há outro Deus além de ti. Por isso, nós exaltamos o teu nome e te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu evangelho. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que foi dado para a tua igreja, derramado na tua igreja, para o louvor da tua glória, e ele nos deu a tua palavra, o teu santo evangelho. Nós te louvamos, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos ilumina, que nos guia em todas as coisas. Te agradecemos pela tua igreja, Senhor, porque ela tem proclamado essa palavra ao longo dos séculos e até mesmo em nossos dias. Te agradecemos por todo o teu povo, por todos os irmãos em Cristo, e pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, cada um dos que estão aqui nesse estudo, e também aqueles que não puderem participar, Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos. Te peço que o Senhor abençoe a irmã Val, irmão Silvio, em relação à saúde, e misericórdia deles, abençoe grandemente, Senhor. Ajuda-os e abençoa-os. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estiverem enfermos, passando por dificuldades na área de saúde. Também aqueles que estão com dificuldades, questões, ó Deus, eh, de trabalho, questões financeiras, que o Senhor possa suprir todas as coisas, possa suprir as necessidades, possa abrir portas de emprego, de trabalho para aqueles que estão precisando, Senhor. O Senhor possa suprir a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja na pregação do teu evangelho, Senhor, em todas as suas necessidades, ó Deus. Abençoa-nos, nós, ó Deus, para que logo, logo tenhamos a igreja também para, fisicamente, ó Deus, pessoalmente, estamos em comunhão uns com os outros, na adoração pública, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos abençoe nesse sentido. Abençoa todas as igrejas, Senhor, em todos os lugares deste mundo, países onde há perseguições, dificuldades, ó Deus, em muitas áreas. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, em todos os lugares, e no Brasil também. Abençoa a pregação do Evangelho, Senhor, tenha misericórdia deste país, tenha misericórdia dos governantes deste país, concedendo a eles conversão, arrependimento, mudança, Senhor, em suas mentes, seus corações e suas vidas. E abençoa todo o povo, Senhor, sofrido em todos os lugares, ó Deus, para que a luz do Evangelho possa brilhar
suas mentes e em seus corações, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor, no meio do teu povo, da tua igreja, e de todos aqueles que se entregarem de coração e alma a ti, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, nos abençoe, no momento que aqui estivermos, esse estudo, ilumina nossas mentes, nossos corações, e que possamos, ó Deus, compreender um pouquinho mais da tua graça, do teu amor, que excede todo o entendimento, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos concede isso, para que com todos os santos possamos compreender um pouquinho mais deste amor que excede todo o entendimento, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude para que em Cristo Jesus possamos nos alegrar, que nossos corações possam, Deus, apreender, assimilar, absorver a tua palavra e ser transformadora em nós, em nosso meio. Nos ajude, Senhor, nos guie, nos abençoe. Nós te pedimos e te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, quero convidá-los a fazermos uma leitura do livro dos Salmos, é o Salmo de número 4. Recapitulando, nós começamos a fazer então, uma leitura contínua no livro dos Salmos. Então, nós lemos já os 3 primeiros, agora estamos no Salmo de número 4. Recapitulando também, nós dissemos que os Salmos falam de Cristo. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. E não somente os Salmos, todas as Escrituras, né? Mas os Salmos falam muitas vezes de um modo mais explícito, às vezes também de um modo implícito, e muitas vezes até mesmo em primeira pessoa. Muitos leem os Salmos e não compreendem Cristo nos Salmos. É muito importante que façamos isso. E isso vale para todo o Velho Testamento também, toda a Escritura. E assim temos que ler e meditar, procurando encontrar Cristo. Alguém já disse o seguinte: assim como uma mãe vai ao berço apenas para encontrar o seu bebê, nós devemos abrir as Escrituras e procurar Cristo. Nós temos que abrir as Escrituras e encontrar Cristo, assim como a mãe procura o seu bebê no berço. Então, Salmo de número 4. O irmão falou para gravar, mas está gravando já, né, irmão? Está gravando já. Aqui para mim consta como gravando, ok? Salmo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi, para o músico mor, sobre Neginote. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar por ele, quando eu chamar a ele. Perdão, quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Irmãos, há muitas coisas que poderiam ser ditas nesse salmo, porque tem muitas lições, mas nosso objetivo não é a exposição dele, não é a exposição deste salmo, mas apenas comentar algo sobre Cristo. No versículo 5 diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Veja, Cristo, o próprio Cristo, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício de justiça. Cristo
Ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício a ser oferecido. E ele ofereceu-se por nós como sacrifício de justiça. E nós, que devemos fazer? O salmista diz aqui: oferecei sacrifício de justiça. Você também, nós também, devemos oferecer a ele diariamente, especialmente num culto público. Nós devemos oferecer sacrifícios também de justiça. Mas nós vamos sacrificar animais, literalmente, como era feito na antiga aliança? Não, não iremos. Lá no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, lá diz que nós oferecemos por ele, por Cristo Jesus, sacrifícios, né? Nós oferecemos também sacrifícios, lá diz o texto, mas esse sacrifício é um sacrifício de louvor, ele diz. É sacrifício de louvor que são frutos dos lábios, dos nossos lábios. Então, hoje, pelo fato de sermos pecadores, Deus requer um sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas nós não sacrificamos um animal, literalmente, cordeiro, porque Cristo é o nosso sacrifício. E é por meio dele, sendo ele o nosso sumo sacerdote, e sendo ele também o próprio sacrifício, por meio dele, você está nele, ele está em você, você oferece a Deus louvores, sacrifício de louvor, fruto dos lábios. Como isso é possível? Porque nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então, ele é o nosso sacrifício. Exatamente, irmão, não é hóstia, né? Qualquer coisa desse tipo. O nosso sacrifício é espiritual, né? Ele está conosco. Todos os dias de nossas vidas, está conosco no culto público a Deus. Está presente conosco, ele canta conosco, na verdade, né? Como ele diz lá em Hebreus também. E ele é o nosso sacrifício. E não, nós oferecemos sim o sacrifício hoje. Os Salmos, então, quando lidos à luz do Novo Testamento, o Novo Testamento joga luz aqui nos Salmos e nós podemos oferecer a Deus sacrifício. E diz aqui o texto: oferecer sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então você pode confiar. Você pode, com intrepidez, adentrar os santos dos santos sem ser consumido, sem ser fulminado, sem ser destruído por Deus, porque nós temos um mediador que se compraz, um mediador que, segundo também diz o apóstolo, nele nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Então, no sacrifício dele, nós podemos ser aceitos na presença de Deus. O Salmo fala de muitas coisas aqui, mas apenas destacando isso. Procure Cristo nos Salmos, e todos os Salmos falam de Cristo. E aqui vemos o sacrifício dele colocado diante de nós, para que nós confiemos nele, não em nossos méritos, em nossas obras, mas no sacrifício de Cristo, somente. Amém. Nós vamos entoar um salmo. Vou compartilhar aqui na tela com os irmãos a letra do salmo. É o salmo de número 24. Salmo de número 24. Quem subirá ao monte do Senhor? O padrão do céu é a perfeição. Só perfeitos podem entrar no céu. Somente aqueles que são limpos de mãos, puros de coração. E talvez alguém pense, somente Cristo era assim. E é verdade, somente Cristo é completamente limpo de mãos e coração. Mas aqueles que se apropriaram de Cristo, estão nele e podem dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, estes podem adentrar também a este lugar, porque nele estão aperfeiçoados, justificados nele. Salmo 24.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares. Salomão, capítulo 2. Estamos continuando nossos estudos, exposições no livro de Cantares. Estamos no capítulo 2. Semana passada, vimos os versículos de 10, versículo 10 até o versículo 13. Hoje nós vamos ver o versículo 14. Apenas o 14 hoje. Mas lerei a partir do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queiram. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam seu aroma.
Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Amém. Versículo 14, novamente, diz assim: Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das lareiras, mostra-me tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Amém. Meus irmãos, nós falamos anteriormente aqui sobre o inverno espiritual, nos versículos anteriores. Nós falamos que havia um distanciamento, né, a partir do versículo 8, do amado e sua amada. O amado estava distante da sua amada, mas ainda que distante, ele estava ainda próximo, ele estava ainda espreitando pelas grades, no final do versículo 9. E no versículo, no verso de número, que nós vimos semana passada, verso 11, eis que o inverno passou, eis que passou o inverno, nós falamos que na vida cristã existe momentos de inverno espiritual, de frieza espiritual. Isso é normal na vida do cristão, na vida da igreja. Isso ocorre conosco. Isso não demonstra necessariamente uma não conversão, uma obra de salvação que é falsa. Não, porque isso passa. Mas há períodos também de primavera e verão espiritual, como vimos no versículo 12. Aparecem as flores da terra. Acabou o inverno passou, o tempo de cantar chega. Então existe agora uma alegria, existe agora um calor, e o calor espiritual, ele existe. Então muitos puritanos escreveram sobre isso, sobre o inverno espiritual, sobre o calor espiritual, o verão espiritual e assim por diante. Então, essa é uma situação que ocorre na vida da igreja, de modo coletivo, e também na vida de cada um de nós, de modo individual. E ele chama, então, seu povo, levanta-te e vem. Há momentos, então, que ele diz isso. E nós vimos que esse verão espiritual, que também pode ser chamado de um avivamento, um reavivamento espiritual, ele tem algumas características. Ouvir a voz do amado, meu amado fala e me diz. Então, ouvir a voz de Cristo, especialmente na palavra de Deus, né? Ele fala também aqui sobre os frutos que aparecem, as flores na terra. A figueira já deu seus frutos, perdão, seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Então, os frutos espirituais também são uma característica de um verdadeiro reavivamento. E nós falamos, então, muitas coisas nesse sentido, sobre a importância desse verão espiritual, e nós devemos buscá-lo, ele é desejável para nós. O que caracteriza uma falsa igreja, uma falsa conversão, está lá em Apocalipse, texto que nós lemos, né? Que é a mornidão. Quem dera se fosse frio ou quente, mas por quê? És morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, disse o Senhor Jesus. Então, há essas oscilações ocorrem na vida cristã, mas devemos com certeza buscar o fervor espiritual. O apóstolo Paulo nos recomenda isso. Ele diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, isso é desejável, isso nós devemos buscar. Então, nós vimos isso de maneira resumida no que nós falamos nos versículos anteriores. Agora estamos no versículo 14 e continuaremos a falar dessa relação de Cristo com sua igreja e de Cristo com o cristão. Para aqueles irmãos que nunca viram os outros estudos, recomendo que vejam lá desde o princípio, para entender por que que nós interpretamos o livro de Cantares de Salomão dessa forma, conforme ele foi sempre interpretado até pelo menos metade do século XIX. Existem muitas razões bíblicas e até mesmo lógicas e racionais, né, para entendermos que esse livro fala de Cristo e da sua igreja e de Cristo com o crente. É como se fosse uma parábola.
né? E muitos não entendem esse livro, nem querem entender. E aqueles que entendem ficam maravilhados com o amor de Cristo, por nossas almas. Por quê? Porque isso ocorre? Porque nós temos um livro como esse nas Escrituras. O Senhor Jesus deixa claro, né? Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso, ele falou isso quando perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? Então, o Espírito Santo que iluminou esse livro, ele também iluminou a sua igreja ao longo dos séculos e nos ilumina hoje para compreendermos este livro mais profundamente, mais espiritualmente. Então, agora no versículo 14, acabamos de ler, nós vamos destacar aqui dois pontos importantes hoje. O primeiro deles é o olhar de Cristo, e em segundo lugar, o prazer de Cristo. O prazer de Cristo, perdão, o olhar de Cristo, o olhar do amado, que é o nosso Senhor Jesus, e também, depois, o prazer de Cristo. Então, veja o que ele diz. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Pomba minha, como que Cristo olha, né, para a sua igreja? Como ele olha para a sua amada? Aqui no nosso texto, como que o amado vê a sua amada? Como? Pomba minha. Ele chama ela de pomba. Você já parou para pensar nisso? Como Cristo olha para a igreja, eu me refiro à igreja não só do passado, séculos do passado, mas hoje mesmo. Como Cristo vê a sua igreja? As pessoas têm muitas opiniões divergentes sobre isso, né? Qual é a opinião de Cristo sobre a sua igreja? O que ele pensa da sua igreja? É claro que Cristo, ele é santo, ele é o santo de Deus, ele odeia e abomina todo o pecado, sabemos disso, mas ele ama, ainda assim, a sua igreja. E ele olha para a sua igreja, ele olha para a sua amada, e ele chama ela de pomba. Minha pomba, pomba minha. No hebraico é exatamente isso mesmo, uma pomba. Assim ele chama a sua igreja, assim ele considera a sua igreja como uma pomba. E quando você vai para as Escrituras, em muitas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pomba aparece muitas vezes, né, nas Escrituras. Essa ave, esse animal, né? Aparece muitas vezes e significa muitas coisas. Por exemplo, na época de Noé, é, ali significou esperança, né? Que Deus estava ouvindo a oração deles, de Noé, e do povo que estava, da sua família que estava com ele, quando a pomba retornou para a arca. Esperança, por exemplo, né? A pomba tem significado, por exemplo, também de humildade, simplicidade. O Senhor Jesus disse para o seu povo, lá nos evangelhos, para nós, né, seus discípulos, que devemos ser simples como as pombas, mas porém prudentes como as serpentes. Então existe uma simplicidade. Existe uma simplicidade que é negativa e existe uma simplicidade que é positiva, que é correta, né? Uma humildade, sermos simples. A igreja ela é simples num certo sentido, né? Na igreja deve ter um culto simples. Paulo fala da simplicidade que há em Cristo Jesus. Essa simplicidade está também na sua igreja. Mas note, são aspectos, né? Aspectos que nós temos que ter. Essa simplicidade. A igreja é uma igreja simples. Muitos não querem isso, não querem saber, querem coisas complexas demais, né? Ou muitos rituais, muitas coisas, etc. Tal na igreja, sendo que a igreja, o culto é simples. A carta aos Hebreus trata exatamente disso. O povo está sendo perseguido ali porque o culto deles é simples, enquanto os judeus mas queriam manter toda a parafernália anterior no seu culto, com sacrifícios, sacerdotes, etc. Que a igreja é simples. E a pomba, ela também é inofensiva, né? Nós temos na pomba a mansidão, né? Os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, pois eles herdarão a terra, disse o Senhor Jesus. A pomba é inofensiva. Então a igreja, ela também tem essa característica de
ser inofensiva. Então a igreja, ela é perseguida, mas ela não persegue. E quando falamos, por exemplo, já falamos sobre isso antes, né, sobre os salmos imprecatórios, isso é também uma mansidão da parte da igreja. A igreja, ela não vinga-se a si mesma, mas ela clama a Deus para que Deus execute o seu juízo, a sua justiça, né? Mas ela não vinga-se a si mesma. A igreja, ela é mansa, ela é inofensiva. Então, são características da igreja, características do crente. O crente, então, tem que ser simples, né, em um certo sentido, manso, esperançoso, como falamos aqui de Noé. São virtudes cristãs, né? A fé, a esperança e o amor. A esperança é uma delas, e a pomba tem esses significados todos. E ainda por cima, temos uma outra coisa aqui também sobre a pomba, uma outra característica, podemos dizer, que é a pureza, a santidade. Por isso que no Novo Testamento nós temos no batismo de Cristo, a Escritura diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba, né? O Espírito de Deus, o Espírito que é santo. Não cremos nas imagens que as pessoas querem fazer do Espírito Santo em termos de fazer uma pomba, claro que não. Mas lá diz o texto menciona como uma pomba, não fala que é uma pomba, né? As pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Ele não é uma pomba cristã. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Mas, de qualquer modo, uma pomba é um símbolo, então, de pureza, de santidade, porque o Espírito Santo assim o fez. Então, a igreja tem todas essas características, a igreja de Deus, e os cristãos também, em geral, porque isso é tanto coletivamente quanto individualmente. Isso é muito interessante, né? Porque, eu volto à pergunta, como Cristo enxerga a sua igreja? Como Cristo enxerga o seu povo? Como ele considera a sua igreja? Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado, eu já falei isso antes, né? Porque muitos irmãos, às vezes, num zelo exagerado, ou cego, ou um zelo até pecaminoso, podem ser rápidos demais para condenar a igreja. A igreja hoje não presta. A igreja é isso, a igreja é aquilo, etc, etc, etc. Então, tome cuidado com isso, porque o olhar de Cristo para a sua igreja é: a minha amada é como uma pomba. A minha amada é como uma pomba. Aí você pode pensar, não, mas olha o tanto de erro, olha o tanto de pecado na igreja, olha tanta coisa errada, etc, etc, etc. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estamos dizendo, não estamos dizendo aqui que vamos justificar os erros e pecados da igreja. Claro que não. E a santificação não pode ser confundida com a justificação. Esse é o erro da teologia romana, né? Do ponto de vista da justificação, a igreja é santa e perdoada, está sendo aperfeiçoada para ser apresentada a ele mesmo naquele grande dia. Está lá em Efésios capítulo 5. Então, Cristo, ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo, ele não deixou de amar a sua igreja, mas muitos estão agindo hoje como se isso tivesse acontecido. Então, tome cuidado, tome cuidado. Eu falei para vocês uma vez uma ilustração que eu ouvi do pastor Joel Bick, de que certa vez ele estava no carro com seu irmão, se eu não me engano, um irmão mais velho, e ele começou a falar mal da noiva, o próprio, né, Joel Bick começou a falar mal da noiva do irmão dele. O irmão dele parou o carro na hora, levantou a mão, levantou o dedo e disse: Nunca mais fale isso da minha noiva. Então, é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Todos aqui que são casados sabem disso, né? Sabem que se alguém ofender, fazer algo contra sua esposa, né? Sabemos aí, né? Qual pode ser o resultado. Por quê? Porque Cristo nos ensinou isso. Amamos as nossas esposas como Cristo ama a sua igreja. Então, tome cuidado ao apenas apontar erros e pecados da sua igreja. Lembra que nós vimos anteriormente, no capítulo 1, quando ela diz
que há pecado nela, né? Há escuridão. Nós falamos lá no capítulo 1. Não olheis para o ser moreno. A palavra morena é escuridão, né, no hebraico. Porque o sol resplandeceu sobre mim, etc. Então, não olhe somente para isso. A igreja tem erros e pecados? Sim, mas não veja somente isso. Veja a graça de Deus em Cristo Jesus sobre a sua igreja, porque Ele ama a sua igreja. Então, se formos, quando formos criticar a igreja de Cristo, façamos com lágrimas em nossos olhos. Esse é o conselho, né, que eu creio sábio a ser seguido. O conselho sábio a ser seguido. Faça com lágrimas, porque tome cuidado com a igreja de Cristo. Para ele é a sua pomba. Para ele é uma igreja justificada, perdoada, está sendo santificada e será recebida na glória por ele, como uma esposa, como uma noiva adornada para o seu marido. Irmãos, essa é a igreja de Cristo. Quer você queira, quer não, quer nós concordemos ou não, num certo sentido, né? Nós temos que entender isso. Eu digo num certo sentido, no sentido de nós relutarmos em não querer entender ou aceitar isso. Porque é o olhar dele que conta, não é o nosso. Então você olha apenas um aspecto da igreja, não vê um todo. E o mesmo vale para o cristão. O mesmo vale para um verdadeiro cristão, né? Por exemplo, se você seguir um cristão verdadeiro, se você pudesse seguir um cristão verdadeiro com uma câmera de tirar foto, só para tirar foto, e você tira a foto só no momento que ele peca. Tira lá umas 10 fotos, só pecado. Aí você fala, tá vendo? Não é crente aqui as fotos dele pecando. Então isso não é correto, não é? Por quê? Porque não é o todo da vida dele, né? Agora, uma câmera filmando de vídeo, né, fazendo vídeo, é diferente, não é? É diferente. Ou seja, você não deve focar apenas, então, nos pecados do povo de Deus, mas olhe o todo da igreja, que é imperfeita nessa vida, mas ainda é a pomba de Cristo. A igreja de Deus é a pomba de Cristo. Jamais esqueça isso, para que nós não pequemos contra a igreja, contra a noiva de Cristo. Estaremos pecando contra o corpo de Cristo, na verdade, ou seja, contra o próprio Cristo. É a pomba dele. Como ele olha então a sua igreja? Ele diz: ela é minha pomba. E não apenas a igreja, mas o cristão também individualmente. Você já parou para pensar nisso? Como Cristo olha e qual é o olhar de Cristo que ele tem sobre os cristãos também, aí de um modo mais individual. Por exemplo, você, que Cristo olha para você, o que ele vê? Olha para a sua vida, o que ele vê na sua vida? Talvez você pense, tenho muito pecado, tenho muito erro, tenho muito isso, tenho muito aquilo, e pode até ser verdade mesmo, em muitos aspectos. Reconhecer o pecado é importante, mas tome cuidado para que você, olhando para si mesmo, olhe apenas o pecado. Então, isso também não é saudável para a sua vida cristã, não é saudável. Você deve olhar para você, olhar para o seu pecado, confessar, lamentar. Mas todas as vezes que você olhar para si mesmo e ver o seu pecado, disse um certo autor, olhe 10 vezes para Cristo. Para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para o Cristo que habita em você, perdoou você, justificou você, e pelo seu Espírito está santificando você e preparando você para a glória. Olhe para esse Cristo. Então ele olha para você, será que ele vê só o mal? Ele vê só o pecado? Não, ele vê a sua obra que ele começou e ele vai terminar até o dia final. Ele começou essa boa obra e ele vai terminar essa obra. Ele prometeu isso. É uma promessa dele. Então ele olha para você e diz: pomba minha, para mim és como uma pomba. Você pode falar, mas isso é muito difícil de acreditar. Sim, pode ser, porque por nós mesmos nada podemos. Por nós mesmos nada podemos alcançar. Como diz o apóstolo Paulo, quem é suficiente para essas coisas? Quem? Né? Mas a nossa suficiência vem dele,
vem do Senhor. E nele você pode dizer, sim, eu creio, sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Eu creio, eu tenho crido nele e tenho buscado crer nesse Senhor e tenho buscado andar nos seus caminhos. Então, irmãos, você possa crer nisso, que nós possamos entender isso e crer nisso. Você crê nisso? A igreja de Deus é a pomba. A igreja de Deus é a pomba dele, é a pomba de Cristo. E você mesmo também é. Você mesmo é uma pomba aos olhos dele, com todas essas características que falamos. E talvez a mais importante delas, a pureza que a pomba representa. Você possa refletir sobre isso, meditar sobre isso. Como Cristo ama o seu povo, como ele ama a sua igreja, como ele ama você, apesar do que nós somos, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. Então, esse é o olhar de Cristo. Este é o olhar de Cristo. Como Cristo olha para a igreja, como Cristo olha para você. Mas, em segundo lugar, não apenas o olhar de Cristo, mas vamos falar também sobre o prazer de Cristo. O prazer. Então, ele não apenas olha a sua igreja e diz isso, pomba minha, mas ele tem imenso prazer nela, né? Ele tem um afeto, um amor, também um grande prazer na sua igreja, na sua pomba. Veja o que diz o restante do texto. Eu vou ler do começo novamente, né? Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Cristo tem prazer na sua igreja, no seu povo e no crente. Duas coisas importantes para destacarmos aqui. Ele tem prazer na face, no rosto da sua igreja. Veja o que ele diz, pomba minha, ele chama ela, né? Pomba minha, andas pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras, agora, mostra-me a tua face. Ele está dizendo, eu quero ver você, eu quero ver a tua face, eu quero te ver, quero ver o seu rosto, né? Aqueles que são casados aqui têm esse sentimento com relação à esposa, eu quero ver você hoje, quero ver a sua face, né? Quero ver, né? Como antigamente, né, no casamento havia um véu no rosto, ele queria, o noivo ele quer ver, ele quer tirar ali o véu para ver o rosto da sua amada. Ele deseja ver a face da sua amada, a face do seu povo. Por quê? Porque ele tem prazer nisso. Ele deseja ver pela beleza que ele encontra na sua amada. Ele diz o motivo depois, ele fala: mostra-me a tua face. Aí depois, esse pequeno trecho mais para frente, porque a tua face, no finalzinho, perdão, a tua face e a tua face graciosa. Quero ver a tua face. Por quê? Porque a tua face é graciosa. É por isso que eu quero ver a tua face. A palavra graciosa aqui tem a ver com algo agradável no hebraico, bela, bonita, agradável. Eu quero ver a tua face, ele diz, para a sua amada. Então ele tem prazer, ele deseja ver, ele quer que ela venha, ele deseja que ela se apresente diante dele. Ele está chamando ela para que ela venha, para que ele a veja. Ele deseja ver a sua amada. Irmãos, isso é uma doutrina importante. Aqui há uma doutrina importante que podemos aprender. Cristo, ele deseja ver a face da sua igreja. Já parou para pensar nisso? A face do seu povo. A face do crente, do cristão também, individualmente. Ele tem prazer que a igreja se reúna para adorá-lo, para cultuá-lo. Ele deseja isso. Ele tem prazer, diz o salmista, que ele tem mais prazer nas portas de Sião do que nas habitações de Jacó. As habitações de Jacó são as tendas lá individuais do povo de Deus. Deus tem prazer.
na sua tenda, ou seja, na sua casa, na sua família. Mas ele ama mais as portas de Sião, diz lá o salmista, porque ele tem prazer no ajuntamento do povo. Quando o povo se reúne, ele deseja isso, ele deseja ver a tua, ele deseja ver a face do teu povo, do seu povo, ele deseja contemplar a beleza que há na face do seu povo. Ele quer que nós entremos diante da sua presença para que vejamos. Porque ele vê em nós, o que que ele vê em nós? Você pode falar, mas sou pecador, né? O que que ele pode ver o que que Deus pode ver na igreja? Lá em Efésios 3, Paulo diz que o mistério que Deus revelou para ele do evangelho, que está no capítulo 1 de Efésios, ele fala que na igreja, pela igreja, o apóstolo Paulo diz isso, é um versículo, um texto ali que eu acho muito impressionante. Ele diz que na igreja agora a multiforme sabedoria de Deus ela pode ser contemplada pelos principados e potestades no céu. Sabe o que significa isso? Os principados e potestades nos céus, seres que habitam os céus, anjos, arcanjos, né, querubins, serafins, eles olham para onde? Para contemplar a multiforme, a palavra ali é multicolorida, bela, a maravilhosa sabedoria, bonita, bela sabedoria de Deus. Onde está essa sabedoria de Deus? O texto diz lá que eles olham para a igreja e nela eles ficam maravilhados. E o Pedro diz que eles querem perscrutar o evangelho, esses anjos. Como assim? Anjos sem pecado, puros, santos? Eles olham para nós aqui, ó, para você. Eles inclinam o seu pescoço. A palavra do grego quer dizer isso lá, quando eles querem inclinar-se, como aqueles dois anjos na arca, né? Onde estavam as tábuas, eles estão olhando para dentro, eles estão olhando para a igreja hoje e ficam maravilhados. Aí você pode pensar, como que anjos santos e perfeitos olham para nós aqui e ficam maravilhados? Porque na igreja eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus. Porque esses anjos eleitos, santos e perfeitos, sem pecado no céu, eles não experimentaram o que você aqui agora pode experimentar, que é a graça de Deus. Você, pecador, perdido no mundo sem Deus, em Cristo ele resgatou você e onde o seu pecado abundou, a graça de Deus superabundou, eles ficam maravilhados. Como que pode isso? Como que pode Deus salvar pecadores? Como isso é possível? Um Deus tão santo, como que Deus pode trazer para perto de si pecadores tão miseráveis? E a resposta é Cristo Jesus. Graça de Deus em Cristo Jesus. Então ele olha para a igreja. O que Cristo está vendo quando ele olha para a igreja? Ele vê o seu corpo. Cristo sendo formado em nós. É como se Cristo olhasse então o seu próprio reflexo. É o seu corpo, a igreja é o seu corpo. E nós estamos sendo aperfeiçoados nisso, para que todos nós alcancemos a estatura do homem perfeito, que é Cristo Jesus, para sermos conformados à sua imagem. Então, veja, ele não está olhando para você apenas e o seu pecado, ele está olhando a sua própria imagem dele em você, sendo aperfeiçoado, e ele quer te ver, ele quer ver a igreja, porque ele tem prazer na sua própria glória, e a própria glória dele está em salvar você. Então, isso é glorioso, irmãos. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu digo aqui para os irmãos e repito, esse livro, Cantares de Salomão, é extremamente importante para que você entenda isso, a comunhão que você tem com Cristo e Cristo tem com você, o experimentar da graça dele, de um modo real, vívido, não é uma teoria, é uma pessoa, Cristo Jesus vivendo em você e você nele, e você pode dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas é ele quem vive em mim, e esse viver que agora eu trago na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É ele, é o meu amado. É por causa dele. Então, que ele olha para nós e vê como que é a si mesmo. E ele tem prazer, eu quero ver a tua face. Eu quero ver. Já parou para meditar nisso, irmãos? Eu lembro de Zaqueu. O que que o Senhor Jesus falou para Zaqueu? Quando ele viu ele na árvore. Zaqueu, desce, porque hoje eu quero pousar. Me convém pousar na sua casa. Eu quero te ver hoje.
Eu quero ir na sua casa hoje. Irmãos, é isso aqui. Mostra-me a tua face, eu quero te ver. Você já parou para pensar nisso? Cristo vem até você, ele fala o seu nome, ele fala aqui, ó, Anderson, William, Jael, Silvio, irmã Joyce, irmão Edson, Mateus, irmão Lucas, irmã Bianca, Mariana. Ele chama o seu nome e diz, eu quero te ver hoje. Mostra-me a tua face. Eu quero ver você. Venha até mim em oração, em comunhão com ele. Eu quero te ver hoje. Hoje me convém estar na sua casa, na sua família, sua vida. Eu quero te ver. Você pode pensar, o Salvador, o Rei da Glória, tão santo, mais sublime do que os céus. Ele quer me ver? Sim. Ele disse para Zaqueu, e disse para você hoje. Se você nunca ouviu a voz dele, hoje você está ouvindo. Mostra-me a tua face. Eu quero ver você. Mas, Senhor, eu sou pecador, eu quero ver você. Eu sou indigno de que entres na minha casa, como disse aquele centurião. Sim, somos todos indignos, mas eu quero ver você, porque o meu amor cobre uma multidão de pecados. Você pode ter, todos nós temos pecados, mas ele quer comungar com você. Ele quer ver você. Você tem consciência disso? Quando você vai se ajoelhar para orar, você está diante dele e ele tem prazer em ver você. Tem prazer nessa intimidade, nessa comunhão. Ele quer ver você. Ele quer ver a tua face. E ele quer ver essa graça em você. A obra que ele está fazendo. Irmãos, Deus criou lá em Gênesis tudo, tudo lá em Gênesis, a criação. E ele viu que era muito bom. Deus teve prazer na sua criação. E você acha que ele não tem prazer na nova criação? Naqueles que se tornaram novas criaturas? Ele tem, porque agora em Cristo Jesus somos novas criaturas. Você medite sobre isso. Cristo diz o seu nome. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Você quer também responder a esse chamado e ver a face dele? E estar com ele? Você possa desejá-lo também, assim como ele deseja ver você. Então ele tem prazer, irmãos, em ver a face da sua amada, a face da sua igreja. Você possa meditar sobre isso, pensar sobre isso. Como é glorioso isso, irmãos. Mas tem uma segunda coisa importante. Ele tem prazer na face, do seu povo, e ele também tem prazer na voz do seu povo. Ele diz: mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Ele tem prazer, então, na face da sua amada, e ele tem prazer, então, também na voz da sua amada. Ele deseja ouvir a voz dela. Ele deseja ouvir. E ele diz o motivo. Por quê? Porque a tua voz é doce. Faz-me ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce. Irmãos, ele deseja ver, então, a face da sua amada. Ele também deseja ouvir a voz do seu povo. Ele deseja ver a reunião do seu povo, culto público, mas não apenas ver, ele quer ouvir. Ele deseja ouvir a voz da sua igreja, que é a voz da sua amada. Como isso é possível? Porque isso é a igreja como um todo, coletivamente, mas também o crente individualmente. Deus tem prazer, o Senhor tem prazer na sua voz. Como que você pode fazer isso? Né? Como ele pode ouvir a nossa voz? Duas coisas importantes que você pode fazer. Primeiro, ele ouve os louvores do seu povo. Ele ouve os louvores, os cânticos do seu povo, a voz do seu povo. A igreja reunida, louvando a Deus, adorando a Deus, ele ouve a voz do seu povo. Ele tem prazer nisso. Porque a sua voz
é doce. Final do livro de 2 Samuel, capítulo 23, né? Sobre Davi, o que que diz lá de Davi, lembra? O suave em salmos de Israel. E na versão King James fala o doce salmista de Israel, o doce salmista. No hebraico, a ideia de um som, uma música doce, muito maravilhosa e suave. Davi, então, é chamado assim. O suave, na versão nossa, na CF, né? Ou doce, na versão King James. No hebraico tem mais esse sentido de doce, agradável. Salmista de Israel. Os salmos são doces. São doces. O salmista, ao cantar, isso é algo doce para o Senhor. E ele deseja ouvir a nossa voz. Ele mesmo cantou, o próprio Cristo cantou com seus discípulos. O livro de Hebreus ainda diz que ele está presente no culto cantando com os seus discípulos, com o seu povo, melhor dizendo, os quais ele não tem vergonha de chamar de irmãos. Cantarei louvores no meio da congregação. Ele canta, então você não canta apenas para ele, mas até mesmo com ele. E os louvores que ele canta são louvores santos, santificados, perfeitos, aperfeiçoados por ele mesmo. E não há, como diz João Calvino, nenhum outro cântico que seja digno de Deus, a não ser aqueles que vieram do próprio Deus, saber os salmos inspirados. Se Davi foi chamado assim, porque ele compôs esses salmos, então é um grande erro nós também abandonarmos esses salmos e não louvarmos a Deus com eles. Ele deseja ouvir a voz do seu povo, mas ele providenciou um manual de louvor e ele deseja ouvir a sua voz, deseja ouvir o seu cântico. Ele tem prazer. Faz-me ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir o seu cântico. Eu quero ouvir. Irmãos, isso é maravilhoso. Cante, cante os salmos. Em casa, em família, um louvor público a Deus. Sozinho também, sozinha. Louve a Deus, porque Ele deseja ouvir a sua voz. E não apenas no cântico, mas uma outra forma que Ele ouve a nossa voz é também pelas nossas orações, obviamente. Pelas nossas orações. Eu desejo, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz. Como? Orando. Ele tem prazer na oração do seu povo. Cristo tem prazer nas nossas orações. Algumas pessoas imaginam ou podem pensar que Cristo não tem prazer nenhum em nossas orações e ouvi-las. Ele tem prazer, sim, irmão. Você pode pensar, mas muitas vezes eu orei sobre algo e Deus não me respondeu. Talvez você já orou 5 anos, 10 anos por algo, 20 anos por algo, e Deus pode não conceder o que você está pedindo, isso é verdade. Mas, durante esses 5, 10, 15, 20 anos, Ele te deu algo melhor, maior do que essa coisa que você está pedindo, que é o quê? A comunhão com Ele. Só o tempo que você gastou em oração com Ele, você estava em comunhão com Ele e Ele contigo, por algum motivo, Ele não deu aquilo que você pediu, mas não quer dizer que ele deixou de ouvir você. Porque Deus ouve todas as orações do seu povo. Não quer dizer que ele vai dizer sempre sim para todas as nossas orações, mas ouvir, ele vai ouvi-las todas. E ele tem prazer. E ele não tem uma ideia, lá vem ele, de novo vai pedir aquele negócio que eu não vou dar. Essa não é a visão de Cristo, de Deus. Porque petição é só um aspecto das nossas orações. Temos outros aspectos, temos intercessão, por exemplo, adoração e, especialmente, a comunhão com Ele. E Ele deseja ouvir a tua voz. E a sua voz, para Ele, para o povo de Deus, é doce, é suave. Ele deseja ouvir a sua voz. Já parou para pensar nisso? Quão maravilhoso é isso, irmãos? Quão profundo é isso? Cristo, ele vem até você hoje e diz: Olha, eu quero ver a tua face hoje, e hoje eu quero ouvir a tua voz. Aquele dia que talvez você não orou, ele está chamando você. Eu quero ouvir a tua voz. Quero ver a tua face.
Eu quero ouvir a tua voz porque é doce para mim. A tua voz é doce. É doce porque é pelo Espírito que nós fazemos essas orações e pela mediação do próprio Cristo. Nossas orações não são baseadas em nossos méritos, mas nos méritos dele. Por isso elas são purificadas, santificadas, aperfeiçoadas e elas sobem como lá no Antigo Testamento, né, o incenso, um aroma agradável a ele, porque em Cristo Jesus você é amado por ele, porque em Cristo Jesus você é recebido por ele, e em Cristo Jesus ele sente o aroma doce do Salvador, e você é recebido e ele tem imenso prazer no seu povo. E ele tem um imenso prazer na sua vida. Irmãos, é assim que temos que enxergar a comunhão com Cristo, o louvor e a adoração. Ele tem esse prazer no seu povo. E nós devemos ter também. Você reconhece isso? Você entende isso? Você crer nisso? Que ele tem prazer na tua face e na tua voz? Você tem esse entendimento? Quando você ora, você pode orar em silêncio. Você pode orar também na sua mente, só apenas. Eu creio nisso, é possível. E você também pode orar ah, apenas movendo os seus lábios, como Ana fez. Lembra disso? É possível orar. Você está num local público, no trabalho, talvez você ora ali em silêncio. E Deus ouve tudo, todos nós, porque Ele é onisciente. Sabemos disso, certo? Mas eu creio, irmãos, que também é importante orarmos em voz alta. Por exemplo, em família e até mesmo individualmente. Ore também em voz alta, quando você puder. Quando estiver a sós no seu quarto, ore em voz alta. Por quê? Porque ele deseja ouvir a sua voz. Ele tem prazer em ouvir a voz do seu povo. Eu creio, irmãos, que até mesmo a voz, literalmente, ele deseja, ele tem prazer no seu povo. Irmãos, nós não temos prazer, irmãos, em nossos filhos, naqueles que amamos. Não temos prazer na voz da criança pequena, do bebê. O pai e a mãe não têm. Deus tem prazer também em nós, nas nossas vozes. Ele quer ouvir o nosso cântico. Ele deseja ouvir a nossa oração. Pense sobre isso. Medite sobre isso. Agora, para nós encerrarmos, né? Como tudo isso é possível? Como tudo isso é possível? Por causa do nosso pecado, tudo isso parece ser bom demais para ouvir. Na verdade, até já respondi, né? Por causa de Cristo, é claro. Mas tem algo aqui no texto muito interessante. Ele diz assim: pomba minha que anda pelas fendas das penhas. Lembra que Deus escondeu Moisés na penha para que ele não fosse destruído ali na rocha? Isso é um símbolo de Cristo. Cristo é a nossa rocha. Mas algo mais interessante é a frase seguinte: no oculto das ladeiras. A palavra ladeira aqui é difícil de traduzir, né? Na verdade, do hebraico, mas a King James, eu creio que ela acerta muito muitas, em muitos exemplos, né? E ela traduz isso aqui como escadas, como os degraus, né? E, e no hebraico, se você pesquisar, realmente é isso. É uma inclinação. Essa inclinação pode ser para cima ou para baixo, mas a ideia, muitas vezes, é algo para cima, como se fosse uma escadaria. Aqui é ladeira, então, nesse sentido, de que há degraus, né? Degraus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque em Gênesis 28, vou ler aqui rapidamente, Gênesis 28, estamos quase encerrando. Então. Em Gênesis 28, nós temos o versículo 10, Gênesis 28, 10. Se você puder ir ver comigo, diz o seguinte, sobre Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, versículo 11.
E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Então, aqui Jacó deitou, usou uma pedra para o travesseiro. Mas olha o que diz o versículo seguinte: E sonhou, e eis uma escada posta na terra. Essa ideia aqui, escada, degraus, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, havia uma escada, ele viu uma escada e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Aí você compara esse texto aqui de Jacó com o Evangelho de João, capítulo 1. Eu lerei agora para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo João, final do capítulo. Olha o que diz. Interessante. Capítulo 1, Evangelho de João. Vou ler a partir do 47. João 1, 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Tu. Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu, disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você verá o céu aberto, os anjos estarão subindo e descendo. Claro que eles entenderam a referência lá, Jacó. Jacó viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo. O que Cristo está dizendo? Eu sou a escada. Eu sou essa escada. Então, esses degraus que nos levam até Deus, é o próprio Cristo. É nele que o povo de Deus sobe. Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é o nosso mediador e ele é a nossa escada. A amada, ela está oculta. No hebraico, o oculta aqui é no secreto. É o secreto, é o esconderijo do Altíssimo, algo secreto. E é ali, então, que nós temos acesso a esse Deus, ao nosso amado. É por isso que a amada consegue, ela pode ter essa comunhão com Ele, porque ela está em Cristo Jesus. Então, pelos louvores, pela oração, orando, e por intermédio desse Cristo, você sobe até Ele, e Ele desce até você nessa comunhão, porque são degraus. E você pode subir até a presença de Deus por meio da oração, e Ele vem até você. Irmãos, como nós precisamos disso, irmãos? Dessa íntima, dessa comunhão, dessas visitações do Espírito de Deus em nossa alma. E é por isso que ele pode ouvir a nossa voz, ele pode ver a nossa face, porque existe aqui degraus, que é o próprio Cristo, e ele nos leva a essa comunhão mais íntima com Deus. Irmãos, como nós precisamos disso? Perdemos muito disso. Falamos na semana passada um pouco sobre a questão de reavivamentos, né? E já falei várias vezes para os irmãos, né? Do pastor que foi visitar a igreja e ele entendeu o que que era um avivamento. Porque quando um determinado pastor começou a pregar lá no país de Gales, ele entendeu pela primeira vez o que é a igreja estar nessa presença de Deus tão maravilhosa, tão gloriosa, como se o céu estivesse descido na igreja, como se essa escada estivesse aqui, diante de você, esses degraus. E você pode subir até ele, e ele desce até você, e há esse encontro, essa comunhão do seu amado com a sua amada, de Cristo com a sua igreja, de Cristo com a sua noiva, e de você, individualmente, você. Ele falou para Zaqueu, desce, não foi que você tem agora há pouco? E nessa escada ele pode dizer, sobe, eu quero te ver. Sobe, vem até mim. Eu quero ver a tua face hoje, eu quero ouvir a tua voz. Quero estar contigo hoje. Irmãos, esse é o clamor do amado pela sua amada.
É assim que o marido ama a sua esposa ama o seu marido, e é assim que Cristo ama a sua igreja. Então, não caia em erros, em extremismos, né? De que Deus ele não tem prazer no seu povo, e que é tudo, há tudo errado, e tudo é só pecado, e que Deus não te ama, e etc, etc, etc. Mentiras do diabo na sua mente, muitas vezes, setas malignas que ele joga, mas assim como Deus disse para Cristo, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, ele também pode dizer isso para você. Tu és o meu filho, tu és a minha filha amada. Tu és. Em ti eu tenho todo o meu prazer, porque você está em Cristo Jesus e você tem acesso, então, por meio dele, por meio dessa escada, você tem acesso a esse Deus. E esse Deus a você. E ele deseja ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Ele deseja ver a tua face, porque a tua face é graciosa. Irmãos, o prazer de Cristo no seu povo é algo real, é algo genuíno. E espero que nós possamos experimentar isso, você possa entender isso, não apenas como um conjunto aqui de doutrinas, teorias, mas na sua alma mesmo você possa experimentar isso. Como disse um livro, né, o título de um livro, A Vida de Deus na Alma do Homem. Nós temos que experimentar essa vida cristã mais vigorosa, mais fervorosa, mais piedosa, mais santificada, no qual Ele é glorificado em nós, tem prazer em nós, e nós nele, e nós dissemos: Eu sou dele, do meu amado, e o meu amado é meu. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, possamos refletir, meditar sobre o que nós falamos hoje, e que na semana nossos corações possam se voltar para o Senhor nesse sentido, e que você possa, né, entender isso e clamar diante dele, para que ele fale ao seu coração e você conheça ele cada vez mais nessa intimidade espiritual, no qual ele tanto deseja para o seu povo. Amém. Irmãos, vamos encerrar com oração. Gostaria de pedir ao irmão Anderson que faça uma oração, se puder. Uma oração breve, tá bom? Irmão Anderson, está podendo orar, irmão Anderson? Se estiver, estiver aí acompanhando, tá bom? Para orar? Sim, Sim. Pedir também ao irmão Edson, faça uma oração, se puder, e o irmão Lucas. Orações breves, irmãos, para o horário, né? E nós encerraremos após. Oremos. oremos. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor que já decretou tudo, Senhor que antes da fundação do mundo já tinha um plano, Senhor que não é pego de surpresa. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que decreta, é nesse Deus que executa conforme a sua vontade, conforme o teu querer, para a sua honra, para a sua glória. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões, perdoe-nos, Pai, por muitas vezes pensar algo errado da sua igreja, pensar algo errado da sua noiva, muitas vezes reclamar, muitas vezes sem lágrimas nos olhos, sem raciocinar direito, pela emoção do momento. Mas o Senhor tem o seu plano, que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos abençoe, e que, de fato, possamos te obedecer, Pai. Que o Senhor nos ajude a te obedecer, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor possa nos encher por seu Espírito Santo, com o fruto do Espírito, que possamos ser vigilantes, Pai. Embora o momento pareça de inverno, frio, vezes espiritual, mas que o Senhor possa nos aquecer, tenha piedade e misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos a ter um lugar, igreja bíblica para congregar, que eu possa levantar mais homens, mais vozes no deserto, que o Senhor esteja à nossa frente, Pai, nesse mundo tenebroso, complicado de se viver,
mas que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja à nossa frente, que o Senhor derrote e derrube os inimigos da igreja, do cristianismo, e que sua igreja cresça, avance, prevaleça para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós louvamos a teu nome, ó Pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez poder ouvir a tua palavra, Deus. Que maravilha é poder ouvir a tua voz por meio da tua palavra, tua santa e bendita palavra, que nos ensina, ó Pai, nos edifica. Ó Pai, quão consolador e edificante é saber que o Senhor nos ama, Deus. O Senhor deseja ter comunhão conosco, tem prazer no teu povo, ó Deus. Enquanto estamos em Cristo, ó Pai, o Senhor nos vê, Deus, com santidade, ó Deus. Por isso nós te louvamos, porque tudo é do Senhor, tudo isso é o Senhor que fez por nós. E nós não merecemos nada, de verdade, somos merecedores do castigo do Senhor, da tua ira. Mas o Senhor quis nos amar, o Senhor quis se aproximar de nós, nos salvar, nos reunir como família do Senhor, como teu povo amado do Senhor. E assim o Senhor nos limpa, nos santifica para que possamos chegar perto de ti, ó Deus. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa voz, a nossa oração. Sabemos que o Senhor é o Deus que sempre está pronto a nos atender, ó Deus. E assim o Senhor tem feito, Pai. Por isso te louvamos por suas obras, as maravilhas que o Senhor tem realizado no meio do teu povo, a maneira como o Senhor tem sustentado a tua igreja, ó Deus. Apesar de dias difíceis que vivemos, todas as dificuldades que enfrentamos, o Senhor tem sido, ó Pai, o sustento do teu povo, tem se mantido fiel, ó Pai, naquilo que o Senhor prometeu fazer com a tua igreja, de mantê-la de pé, fazê-la prosperar, Deus, diante das trevas, diante de todas as dificuldades. Por isso, nós agora queremos render graças ao Senhor, ó Deus, reconhecendo tão grande privilégio de ser o povo do Senhor, fazer parte do teu povo, ó Deus, povo amado do Senhor. Por isso, nós oramos, ó Pai, louvando o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, bom Pai, graças te damos, Senhor, por mais um estudo. Graças te damos, Pai, porque aprendemos mais acerca do teu santo amor por nós, do deleite que tu tem em nós, Pai, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, por ter escolhido ele para ser o nosso mediador, o nosso Salvador e Redentor. Porque ele, Senhor, redimiu todos os nossos pecados, purificou as nossas impurezas e há de continuar a nos purificar, porque tu nos ama, Pai. Enviaste o teu Filho por nós. Que nunca venhamos, Pai, deixar que os males do pecado ou os frutos pecaminosos manchem essa imagem. Temos o teu Santo Filho. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso redentor. Que na nada, Pai, se coloque diante do teu Filho que possa quebrar tal comunhão, tal relação. Quão bom é, Senhor, saber que tu nos ama, tem alegria em nós, tu te deleita em nós, apesar de nós mesmos. Nunca venhamos, Senhor, a deixar de nos sentir amados e acolhidos no teu santo braço, no teu santo seio. Ajuda os demais, Pai, com isso também. Eles possam experimentar mais desse amor, somente como uma teoria, mas como algo vivido, algo experimentado. Porque tu nos criaste para isso, tu nos remiu para isso, esse relacionamento. Ajuda os irmãos, Pai, que estão enfermos, que eles possam olhar para ti. Irmãos que estão com dificuldades, que eles possam olhar para ti e sentir, Pai, tal amor, ter consolo nesta vida. Ajuda também a tua igreja perseguida e ajuda também o povo judeu a ser convertido. Destrói o islamismo e as falsas religiões. Restaura o teu povo, Pai, para que todo o teu povo em todo o mundo experimente tal amor e haja um grande avivamento. Seu irmão Joelson tem nos abençoado com tal estudo. Ser com ele nas suas necessidades particulares. Dá-lhe, Senhor, mais e mais sabedoria, conhecimento. Possas abençoá-lo, Senhor,
que Ele tem abençoado a nós. Ser com o teu povo, com todos os irmãos da tua santa igreja. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. Que a sua palavra, né, possa estar em nossos corações. Boa semana a todos os irmãos. Tchau, meu irmão. Boa semana a todos. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.